Essa ideia de mentir por misericórdia é uma ideia tipicamente rodriguiana, né? Quem conhece a obra do Nelson sabe que ele disse algumas vezes essa frase: mintam, mintam por misericórdia. Essa frase do Nelson, ela está ancorada numa percepção de natureza humana que o Nelson tinha bastante profunda, né? Que ninguém consegue rastrear, mas que é muito vinculada a uma visão agostiniana de natureza humana, né, dentro da tradição cristã, que vai tanto marcar o catolicismo quanto vai marcar o protestantismo histórico, que é a ideia de que ser humano implica numa enorme dose de sofrimento, né? Todo tipo de sofrimento. Quando você é jovem, insegurança, a dependência dos pais, do ambiente em que você está. Depois, com o tempo, você não está nem lá nem cá, quando você vai virando um adulto jovem, e você hoje em dia tem que dar certo muito jovem. E depois tem os sofrimentos com as perdas das pessoas que você ama, e o processo de amadurecimento, envelhecimento, vai colocando você cada dia de cara com a morte, né? E você tem todos os sofrimentos interiores, vergonha, medo, vaidades, pessoas que fazem você se sentir menos boas, digamos assim, do que elas, ou menos capazes, né? E você tem que fingir muitas vezes ao longo da vida uma série de coisas, né? E hoje em dia pior ainda, porque você tem que fazer marketing de si mesmo o tempo inteiro. Então, nesse contexto desse embate contínuo com um desejo que muitas vezes é incontrolável, né? Esse embate contínuo com uma vida que às vezes não tem a mesma medida que você tem, um mundo cobrando você coisas. Então, a ideia de mintam por misericórdia, é a ideia, inclusive no caso do Nelson específico, de que o convívio entre as pessoas, inclusive o convívio familiar, não suporta. E você ficar falando verdades o tempo inteiro no almoço de domingo, significa que na realidade você é um escroto, né? Porque essa mentira que o Nelson fala, misericordiosa, ela faz parte do convívio cotidiano. Alguém faz um enorme regime e você fala para a pessoa que ela engordou, você é um escroto, certo? Para dar um exemplo banal do que seria mentira por misericórdia. Então eu acho que essa ideia do Nelson, ela é bastante forte, né? Agora, os espíritos pobres, como são comuns hoje em dia nas redes sociais, provavelmente devem entender, então você está falando que vale a pena mentir, não quer dizer a verdade, e aí começa a palhaçada, sabe? Que você sabe muito bem que não me interessa.